E aí, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a doutrina de Deus. Na aula de hoje, nós estudaremos a lição de número 5 da revista, com o tema Deus é Santo. E, como de costume, para iniciarmos nossos estudos, eu vou fazer uma oração e depois nós começamos a nossa aula. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui na nossa escola bíblica dominical, de estudarmos um pouco mais da tua palavra, de te conhecermos um pouco mais. Ajuda-nos, Deus, a entender que o Senhor é santo, esteja conosco, nos ensinando e nos ajudando a te conhecer um pouco mais. É isso que eu lhe peço, no nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, então, para nós começarmos nossa aula, vamos fazer a leitura do texto áureo, que está localizado no livro de Levítico, capítulo 11, versos 44 e 45. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Então, pessoal, a gente já consegue conversar um pouco sobre a santidade como a condição do relacionamento com Deus. Quando nós fazemos a leitura desse texto, localizado no livro de Levítico, nós conseguimos entender um pouco essa questão de que a santidade ela é a condição do relacionamento com Deus. Esse texto bíblico que nós fizemos a leitura, ele nos revela por que Israel deveria buscar a santidade como um estilo de vida. Porque o Senhor era o Deus deles. Então, no verso 44, nós vemos, né? Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, o Senhor era o Deus do povo de Israel. E por isso, esse povo deveria buscar a santidade como um estilo de vida. O Deus de Israel, ele é completamente diferente dos demais deuses dos povos. E uma de suas características é o seu caráter santo. A santidade, ela é um processo que deve ser buscado continuamente. Nós vemos o termo, né? Santificai-vos e sede santos. Então, é importante que nós entendamos isso. A santidade é um processo, e esse processo deve ser buscado continuamente. A salvação é um ato, e a santificação é um processo que todo salvo busca de maneira intencional e consciente. E a santidade, como estilo de vida, deve ser a mais nítida expressão dos que vivem na presença de Deus. Então, que nós nos lembremos disso. A santidade é um processo e esse processo deve ser buscado continuamente, de maneira intencional e consciente. Tá bom? E agora, pessoal, nós vamos fazer a leitura de outros textos bíblicos. Para começar, nós faremos a leitura do Salmo de número 77 e, posteriormente, faremos a leitura do Salmo 78. Então, assim como nós fizemos nas aulas passadas, nós faremos a leitura desses salmos em trechos. E aí, entre cada trecho, nós comentaremos algumas coisas, tá bom? Então, para começar, o Salmo de número 77, versículos de 1 a 13. O salmista diz assim: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora,
trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite, indago o meu íntimo, e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. E aqui a gente já consegue conversar sobre algumas coisas, pessoal. Ante as adversidades, não esqueçamos a santidade de Deus. Então, pessoal, o clamor do salmista é angustiante. Ele diz: a minha alma se recusa a ser consolada. Então, o salmista está em tanta angústia que a sua alma está inquieta demais para experimentar a paz. E muitas vezes nós entramos em uma convulsão emocional, igual o autor está descrevendo aqui na lição. Nós entramos nessa convulsão emocional ante as aflições porque esquecemos o quão santo é o Deus. O medo, ele é uma bênção, porque ele nos deixa atento. Mas o pânico é uma maldição, porque ele nos paralisa, ele nos coloca em paranoia, ele nos submerge numa profunda insanidade. Nós vemos também que o salmista suplica para não perder o foco e enxergar que o seu Deus está absolutamente no controle de todas as coisas. E nós vemos, pessoal, que na sua poesia, o salmista, ele recorre a 5 perguntas retóricas para que nós reflitamos quem é Deus, como age o nosso Deus e quando age o nosso Deus. Então nós vemos aqui algumas perguntas. Por exemplo, será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Será que ele acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então nós vemos aqui algumas perguntas retóricas, né? E também o salmista, ele apresenta respostas retóricas que levam a uma reflexão e grande aprendizado. Então ele diz, então eu disse, esta é minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Nós vemos que todas essas respostas, elas estão além de um simples sim ou não. Elas significam que nem essa nossa inquietação, essa nossa convulsão emocional oriunda das aflições que nós temos em nossas vidas, nenhuma delas norteiam a ação e o caráter desse Deus santo. A santidade de Deus não permite falhas, esquecimento, infidelidade ou sadismo. E por isso é importante que nós cantemos com convicção da mesma forma que o salmista cantou em dias difíceis. Ó Deus, teus atos são santos. E aí nós continuamos a leitura do Salmo 77, versículos 14 ao 20. O salmista continua: Tu és o Deus que operas maravilhas, e, entre os povos, tens feito notório o teu poder. Com o teu braço, remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram.
Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para a outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar. As tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Então, pessoal, aqui nós entendemos um pouco a santidade de Deus realça a sua bondade por pecadores. Esse é o tema desse trecho. A santidade de Deus realça a sua bondade por pecadores. A grandeza e a santidade de Deus nos enche de temor e reverência. O salmista canta que o Deus Supremo e Santo faz maravilhas e intervém bondosamente na vida e na história dos homens pecadores. Nós vemos também que no texto, o texto nos diz, né? Aqui tá dia, mas o texto diz que as águas se contorcem na presença do nosso Deus. As tempestades estão a serviço dele. Além disso, o salmista ele declara como Deus subjugou o mar para que o seu povo passasse sob sua régia. Moisés e Arão conduziram, então, sob sua régia, Moisés e Arão conduziram o povo como um pastor faz com seu rebanho, enfatizando que ele acalma e abre o mar para que os seus desígnios eternos sejam estabelecidos no homem e por meio do homem. Então, pessoal, aqui nós encerramos o Salmo de número 77, conseguimos fazer essas reflexões e agora nós começaremos a leitura do Salmo 78 e em alguns trechos nós faremos um intervalo para comentarmos algumas questões, tá bom? Vamos lá então, Salmo 78, versículos de 1 a 11. O salmista diz: Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Então, nós podemos começar a reflexão com o tema Santidade, uma herança a ser deixada a nossos filhos. Nesse trecho, o salmista ele convoca: Meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca, abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, né, lá nos versículos 1 e 2. E nós vemos que nesse trecho que nós fizemos a leitura, o propósito do salmista está declarado a saber a intransferível responsabilidade dos pais de ensinarem aos filhos uma vida santa e o perigo da apostasia. É clara a intenção de repassar a história da nação a fim de que gerações futuras possam ser advertidas contra a repetição dos fracassos passados.
Então, pessoal, aqui o propósito do salmista nesse começo do texto é mostrar a responsabilidade intransferível dos pais de ensinarem aos filhos uma vida santa e o perigo da apostasia. E também ele traz ele traz a história da nação para que as gerações vindouras, as gerações futuras, elas pudessem aprender, elas pudessem ser advertidas para que não repetissem os mesmos fracassos dos antepassados. Asaf, o autor desse texto, o escritor desse texto, ele desejava que as gerações futuras elas confiassem em Deus, aprendendo com o passado a obedecer a palavra, o que trazia a convicção da bênção do Senhor, um princípio que ainda é válido hoje. E aí o autor ele traz esse trecho aqui também, pessoal. A única maneira de ensinarmos a nossos filhos a bênção da santidade é nos submetendo por completo ao senhorio de Cristo. Santidade não se ensina com palavras, frases de efeitos ou compêndios de teologia, mas com uma vida santa. Então, é importante lembrarmos disso. A santidade não é ensinada com palavras, com frases bonitas ou compêndio de teologia, igual o autor traz aqui. A santidade é ensinada através de uma vida santa. E no versículo 7, o salmista revela por que temos que ensinar nossos filhos sobre ser santo. Primeiro, a fim de que pusessem sua confiança em Deus. Então, aqui o autor ele diz, não é em você mesmo ou numa força interior que devemos pôr nossa confiança, mas no Senhor que fez o céu e a terra. Além disso, é importante ensinar os filhos sobre a importância de ser santo para que não se esquecessem das suas obras. Né? Ser grato é ser feliz, pois temos mais a agradecer do que pedir. Se nos lembrarmos das maravilhas do Senhor, a eternidade é pouca para agradecermos. E além disso, ensinar os filhos sobre ser santo para que guardassem os seus mandamentos. E esse guardar na Bíblia não é esconder, não é proteger, mas é praticar na íntegra, é obedecer. E aqui fica a frase: o caminho da santidade é praticar a palavra de Deus. Então, quando a gente pensa em guardar os mandamentos, não é esconder, não é proteger, é praticar. Praticar na íntegra, é obedecer. Esse é o caminho da santidade, praticar a palavra de Deus. E aqui nós continuamos a leitura do capítulo 78. E aqui vai ser uma leitura um pouco mais extensa, e aí depois nós comentaremos algumas coisas também. Então, continuando. Deus fez prodígios na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez parar as águas como um montão. Durante o dia, os guiou como uma nuvem e de noite, como um clarão de fogo. No deserto, fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas, ainda assim, continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha, e dela manaram águas, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim, deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos,
Ele enviou-lhes comida à vontade. Fez soprar no céu o vento do Oriente e, pelo seu poder, conduziu o vento do Sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Ainda tinham o alimento na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso, ele fez com que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles o buscavam, arrependidos, procuravam Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca e com língua lhe mentiam. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares árdidos lhe causaram tristeza. Tornaram a pôr Deus à prova. Ofenderam o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito ele operou os seus sinais e os seus prodígios, no campo de Zoã, e transformou em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às lagartas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros, com geada. Entregou ao granizo o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus lugares altos e com as suas imagens de escultura despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo.
Então, pessoal, depois da leitura desse trecho, nós podemos conversar sobre a questão: a vida de santidade combate a amnésia espiritual. Então, pessoal, o salmista, ele traz à memória as maravilhas do Senhor pelo seu povo. E saber reconhecer os grandes feitos do Senhor é fundamental para não enveredarmos por caminhos errados. A santidade de Deus, ela é conhecida por suas ações. E neste salmo, nós aprendemos os 5 frutos produzidos na santificação. Então, primeiro fruto produzido na santificação, a gratidão. Assim como Israel, nós não podemos esquecer quem, de maneira extraordinária, nos resgatou, quem nos guia, nos alimenta e quem do nada faz todas as coisas. Ação de graças é contentar-se sem determinações ou reivindicações. O coração grato, ele oferece, reconhece e, satisfeito, bendiz o nome do Senhor, pois sua história pessoal revela que ele é bom. O segundo fruto produzido na santificação é a fé, a confiança. Trazer à memória os maravilhosos feitos do Senhor enche-nos de fé e esperança. A amnésia espiritual, ela suscita a ira de Deus, e existem consequências terríveis para aqueles que não conseguem enxergar na sua história as maravilhas que o Senhor faz. Terceiro fruto, a esperança. Precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Sua graça e misericórdia são a fonte de nossa esperança. O autor aqui da revista, ele diz: o salmista usa a expressão contudo no versículo 23. A misericórdia e graça do Senhor salvam Israel. O Senhor abriu as portas dos céus, fez chover maná, enviou comida com fartura, soprou o vento e fez cair carne do lado da tenda deles. Então o autor diz: precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Sua graça e misericórdia são a fonte da nossa esperança. Quarto fruto produzido na santificação, a restauração. Os nossos descaminhos nos levam a muitas aflições. E nessa situação, o arrependimento não é uma mera opção, é uma questão de sobrevivência. E outro fruto produzido na santificação é a sabedoria. Não podemos olhar para o passado e não aprender com ele. Tem até aquele ditado, né? Uma pessoa inteligente aprende com seus erros, e uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. O salmista, ele descreve com lucidez os erros que Israel cometeu. Então, ingratidão, idolatria, petulância, apostasia. E aprender com os erros dos outros nos faz sábios. E aí, pessoal, nós podemos terminar a leitura do Salmo 78 e fazer uma reflexão final. E aí nós conseguimos terminar a nossa aula de hoje, tá bom? Então eu farei a leitura aqui dos últimos versículos do Salmo 78 e depois nós conversamos mais um pouquinho. O salmista continua: além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Então, pessoal, aqui nós entendemos: os desígnios de Deus são santos. Os planos de Deus não são tempestivos, ocasionais ou fruto de uma situação ou circunstância.
Eles são elaborados numa mente onipotente, onipresente e onisciente. E aqui nós já vemos 3 atributos que nós estudamos nas aulas anteriores, né, pessoal? Então, os planos de Deus, eles são elaborados numa mente onipotente, onipresente e onisciente. O desfecho desse salmo nos enche de alegria, porque Deus, né, não decidiu tratar-nos como realmente nós merecíamos. Diz o salmista: Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com mãos hábeis. Os santos desígnios de Deus incluíram tratar-nos com graça e misericórdia. Os desígnios de Deus são santos por pertencerem a um Deus santo, porque eles são inescrutáveis, que ninguém pode frustrá-los, porque são infinitamente maiores e melhores que os dos homens, porque tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, pessoal, com essa reflexão trazida aqui pelo autor da revista, nós conseguimos encerrar nossa aula de hoje, né? Nós finalizamos esse estudo sobre Deus ser um Deus santo, a aula de número 5 da revista Compromisso. Pessoal, essa que é a referência que nós estamos estudando, né? Nós estamos estudando a revista Compromisso, a doutrina de Deus, publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Recomendo que você esteja adquirindo esse material também para conseguir fazer a leitura na íntegra que o autor traz aqui dos temas que nós estamos estudando. E se você tiver o desejo, você pode entrar em contato conosco que nós mandamos o endereço para você adquirir esse material. Você consegue adquirir pela internet mesmo. E é só você deixar seu comentário aqui que nós estaremos te mostrando como você consegue adquirir esse material, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, se você tem algum comentário, você pode nos escrever por e-mail ebdnocaminhodafé@gmail.com. Pode nos mandar uma mensagem na nossa página do Facebook também, é só nos procurar lá, IB no Caminho da Fé. Ou então, se você quiser também, você pode deixar seu comentário aqui no vídeo também, que nós estaremos interagindo, tá bom, pessoal? Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Desejo que você tenha um ótimo domingo ou um ótimo dia da semana, independente do dia que você esteja participando conosco dessa aula, tá bom, pessoal? E te espero na semana que vem, na nossa próxima aula. Espero que você tenha uma semana abençoada, você e sua família estejam desfrutando da graça e das bênçãos do Senhor nosso Deus. Amém, pessoal? Até mais, então.